Olá, amigos. Aqui estamos nós para darmos sequência ao Teologando. Os nossos assuntos polêmicos serão aqui tratados, como temos falado aí nos primeiros capítulos, sobre tatuagens. Este é um dos assuntos que iremos tratar. Lembre-se que Teologando é uma série que traremos aqui também dicas de hermenêutica, dicas de homilética, enfim, estaremos tratando sobre diversos assuntos teológicos importantes e relevantes para a Igreja de Cristo moderna. Então, peço a você que compartilhe, que envie para os seus amigos, deixe o seu like aí, o seu positivo e, logicamente, deixe seus comentários. É muito importante saber o quanto você está aproveitando do nosso canal, ok? Vamos dar sequência, então, sobre o assunto tatuagens. Agora, nós estaremos usando o livro Cada Caso é um Caso, de minha autoria, lançado também pela Gama e Prisma Editora. Vamos para o capítulo 26. O livro não trata apenas desse assunto. É um livro de crônicas, ilustrações e afins, mas inserimos nesse livro um estudo mais acadêmico, mais aprofundado, um estudo mais detalhado na questão teológica também sobre esse assunto tatuagens, envolvendo também piercings, ok? Tatuagens e piercings serão tratados agora nesse contexto dessa modernidade, desse aculturamento social que nós vivemos. Então, no capítulo 26 do livro, na página 211, a partir da página 211, há o título, então, desse estudo, né? Tatuagens, piercings e afins. Por que não? Então, vamos ao que diz o livro. Diante de todo o modernismo e conceitos pré-estabelecidos da nossa sociedade, alguns assuntos, quando confrontados com a Bíblia Sagrada, acabam por reunir conceitos de proibição, religiosidade e doutrinas humanas, e, por sua vez, acabam por delimitar o real poder da Palavra de Deus e impedir, em alguns casos, que a vontade divina para o homem seja o norteador de uma vida plena e conforme o objetivo para o qual foi criado, para o louvor e a glória de Deus. Para que a santa palavra não seja mal interpretada, quer seja por ignorância, quer seja por tendência de particular elucidação, visando fins proveitosos de minorias, transcrevo abaixo inúmeros textos bíblicos. Vamos dissertá-los aqui. Devidamente contextualizados sobre o tema acima, respeitando em gênero, número e grau as margens que devem ser respeitadas, pois o Espírito Santo, o autor da Bíblia, não nos outorgou adulterar o sentido para o qual a palavra foi designada. Como crescidos na fé, analisaremos os textos bíblicos, respeitando as críticas tradicionais acadêmicas mais usadas pelos estudiosos das Escrituras, visando aperfeiçoar a vida daquele que crê na Bíblia como a palavra de Deus, leigo ou douto, e aceita os limites que ela beneficamente nos impõe para o nosso próprio bem. Num subtítulo, uma abordagem criteriosa. Sendo assim, não podemos deixar de examinar as Escrituras sem prestar atenção aos seguintes pontos. Vamos trazer agora aqui os pontos cruciais que constam na Bíblia, constam e precisam ser conhecidos, estudados através da palavra de Deus. Sem esses pontos, nós não teremos uma hermenêutica adequada. É quando passamos a utilizar textos sem contextos e criamos, diria eu, doutrinas próprias. Então, é preciso que analisemos a palavra de Deus dentro dos pontos criteriosos teológicos. Vamos citar aqui o que está então no livro. Na crítica textual,
pela qual identificamos o texto mais fidedigno, o que o original do texto está dizendo. Na análise sintática, pela qual descobrimos o que o texto diz, o que ele está nos dizendo, o seu entendimento. Na crítica literária, pela qual compreendemos o aspecto antropológico, o que ele representa a vida social humana. E na crítica histórica, em que o texto nos proporciona contextualizar o seu sentido, como aplicá-lo nos dias atuais, como usá-lo hoje em dia. Então percebam aqui que no livro, neste capítulo, Tatuagem e Piercings, por que não? Nós vamos precisar, ao ler a palavra de Deus, para dar respostas, independente de qual seja o seu juízo de valor sobre tatuagens, buscando um entendimento teológico sobre isso, nós vamos verdadeiramente ter que conhecer, como podemos extrair da palavra de Deus o entendimento, a parte da razão que vai nos dar condições de confrontar isso com esse aculturamento que chamamos de tatuagens, esse fenômeno de pessoas cada vez mais tatuadas. Nós podemos responder de diversas formas e esse nosso estudo vai falar um pouco sobre as respostas seculares também. Mas se nós estamos aqui no Teologando, nós precisamos então ter respostas teológicas. Isso vai nos ajudar, e para quem conhece a palavra de Deus, que é a base da sua regra de fé e prática, nós vamos então ter uma base para dar respostas à sociedade no contexto da teologia. Então, continuemos no livro. Será assim, com estes cuidados, que avaliaremos a questão do uso de tatuagens, piercings e afins, no intuito de estudar sem exageros a palavra de Deus para esclarecer algumas dúvidas que ainda surgem no meio cristão, já que o restante do mundo pouco se importa com o que Deus diz sobre isso. O apóstolo Paulo, direcionando uma de suas cartas à igreja cristã em Roma, expressa-se dizendo, Romanos, capítulo 12, dos versículos de 1 a 5. Está escrito, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo declara que é de suma importância a instrução aos crentes mais maduros, aqueles que fazem o seu melhor para não oscilar, pois trata-se de um assunto que mistura fé e razão e tende a trazer esclarecimentos somente aos cristãos amadurecidos, pois o homem natural jamais o compreenderia, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, está escrito em 1 Coríntios 2,14. Abre aspas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Já os novatos na fé, que ainda ficam divididos entre a voz do Espírito e a voz do mundo, podem também usufruir da luz que o texto desenvolvido neste pequeno estudo pode proporcionar. Para isso, basta abrir o coração para que a palavra de Deus possa entrar. Então, avançando para mais um subtítulo do livro, Acertando o Alvo. Será preciso, primeiramente, compreender qual é a finalidade desse estudo. Primeiro, instruir em sabedoria. Abre aspas. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ou seja, sou obrigado a instruir no Espírito. Ai de mim, ou de qualquer outro, se tentar direcionar o principal objetivo, visando apoiar suas próprias e pessoais conjecturas. Segundo, proporcionar linguagem única. Abre aspas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Porque a Igreja de Jesus Cristo não fala a mesma língua em toda a sua extensão. Cada pastor, cada doutrina, tem a sua própria interpretação sobre este e diversos outros assuntos, principalmente quando não se consulta o verdadeiro sobre como proceder frente a estas modernidades. Terceiro ponto, gerar amadurecimento. Abre aspas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13:11. Como o próprio apóstolo Paulo disse, ainda há muitos crentes meninos e meninas. Esses são facilmente arrebatados para concretizar sua desconversão. Afinal, o adversário prefere atuar onde a dúvida persiste. Assim, consegue facilmente atingir os seus objetivos, dentre eles, criar o afastamento do homem menino do Deus Criador. Prosseguindo então para mais um subtítulo, contextualização. Para auxiliar na compreensão da relação do texto bíblico lido inicialmente, vamos precisar perscrutar alguns versículos aplicando-os à nossa realidade. A primeira contextualização que se faz necessária se dá através da análise do versículo 1 de Romanos 12. Está escrito: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo foi feito para a glória de Deus, assim como toda a sua criação. Não somos donos do próprio corpo. Logo, prestaremos contas dele no dia que está reservado para todo e qualquer mortal, conforme nos instrui o escritor aos Hebreus. Abre aspas. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Isso aumenta e muito a nossa responsabilidade, pois ele deseja morar em nós. Veja o que nos diz 1 Coríntios 3:16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Logicamente, uma destruição depende do primeiro passo. Semelhantemente, uma destruição involuntária de uma casa que se dá quando não se consulta o arquiteto que a idealizou. Basta remover uma paredinha e tudo pode ir abaixo. Como um furinho pode comprometer todo o prédio, quando se acerta em cheio o encanamento e inunda todo o edifício. Bom, faço aqui um comentário desta primeira contextualização. Vamos prestar contas a Deus sobre tudo o que fazemos com a nossa vida e aqui no nosso assunto, com o nosso corpo.
A questão de fazer ou não uma tatuagem deveria ser pensado, primeiramente, na autorização para tal, porque nós não nos damos a vida, nós recebemos a vida. Se recebemos, recebemos de alguém. Numa análise bem rápida, aquele que acredita na criação, no criacionismo, Deus deu a vida. Então ele é o dono da vida, ele tem o poder e a autoridade. Então nós devíamos perguntar a ele todas as vezes que desejarmos alterar algo na criação original que ele fez. Se nós pensarmos apenas numa questão evolutiva, deveríamos também pedir autorização, então, aos pais que nos trouxeram a vida. Veja que esse contexto da autorização, de pedir autorização, é mais profundo do que imaginamos. Mas vamos continuar, porque aqui o apóstolo Paulo cita nesta primeira contextualização o texto aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, falando sobre sermos santuário de Deus, falando sobre habitar em nós o Espírito Santo. Que tipo de casa o Espírito Santo deseja habitar? Se fosse você escolhendo uma casa, que tipo de casa você habitaria? Uma casa depredada, uma casa em ruínas, uma casa pichada, uma casa grafitada ou uma casa pintada ao seu gosto e não ao gosto do vendedor que lhe fez comprar a casa? Pense nisso. A segunda contextualização, voltando para o livro, surge ao observarmos o versículo 2 de Romanos 12. Abre aspas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Não devemos imitar ou conformar-nos com o rumo deste mundo. É preciso apresentar, quando defendendo o brasão de Cristo, total diferenciação à aparência do mal. Até mesmo os que já encontraram o mundo assim, os mais jovens, precisarão renovar as suas mentes. Caso contrário, não experimentarão o que o Senhor tem de melhor para todos nós. Principalmente se aqueles que não compreendem a vontade de Deus forem instrumentos de escândalo neste mundo. Quero ler alguns textos bíblicos. O primeiro está em Romanos, capítulo 14, versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Segundo texto, Marcos 9, 42. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E o terceiro texto, Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Esses versículos podem nos ajudar a continuar elaborando um juízo de valor para a questão da tatuagem. A terceira contextualização, por sua vez, nasce do alcance do versículo 5 de Romanos 12. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Enquanto igreja, somos o próprio corpo de Cristo. Sendo assim, ao mudar minha aparência, mudo o corpo de Cristo. Com que autorização faço isso? Vou ler então
1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós? Sem sombra de dúvidas, ao mudar a minha aparência, meu corpo, por vaidade ou imitando este século, acabam por alterar o projeto original de Deus sem a devida autorização para isso. Deixo de cumprir o propósito para o qual fui criado. E aí eu cito Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Glória a Deus. Chegamos até aqui, é um pequeno pedaço daquilo que vamos ainda estudar mais. Convido a você a estar comigo na próxima semana em mais um Teologando. Neste mesmo dia, estaremos aqui dando sequência ao assunto tatuagens e inserindo também os piercings. Não esqueça de compartilhar e que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.